Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Seguimos aqui na sequência de vídeos de ano novo. No vídeo passado a gente conversou sobre a importância de você mudar, de colocar o foco da mudança no que você pode controlar, ou seja, você mesmo. A sua mudança interna, que é a única coisa capaz de criar uma realidade diferente da que você está vivendo hoje. E não a virada do ano, ou então um passo de mágica, um emprego novo, enfim. Então no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como colocar metas para serem alcançadas. Eu sempre falo aqui no canal sobre a importância de casar esses dois temas, que é a espiritualidade, o caminho do despertar, com o caminho do autodesenvolvimento. Porque à medida que a gente se desenvolve, a gente é capaz de novo, atrair e sustentar uma nova realidade. Então, o ser humano que a gente se torna a cada dia, com virtudes, disciplina, planejamento, organização, tudo isso influencia para uma vida mais plena. Então, por isso que o caminho de planejamento e o caminho de metas, ele é tão importante nessa caminhada do desenvolvimento pessoal, que é essa caminhada do despertar. Apesar de não haver mágica do dia 31 para o dia 1º, o inconsciente coletivo, ele representa sim esse fim de ciclo e esse início de ciclo. Então, esse é sim um bom momento para a gente colocar as nossas ideias no papel, colocar as nossas metas no papel, colocar as nossas intenções no papel, revisar o último ano, ver o que aconteceu, ver o que pode ser melhorado e iniciar um novo ano com novas metas, colocando realmente os seus sonhos ali no papel e transformando isso em realidade dia após dia, em um plano palpável. Muita gente faz as milhares de intenções de início de ano, né, aquelas famosas promessas de início de ano, e acabam não cumprindo. Isso acontece muitas vezes porque as pessoas não sabem colocar metas, não sabem transformar metas, sonhos em um plano palpável de ser seguido. E aí isso fica tão inalcançável que ninguém alcança, e aí você acaba se frustrando, você acaba se punindo mais uma vez, falando, ai, tá vendo, de novo eu não consegui, e aí os anos passam, os dias passam, a vida passa e nada foi feito. Não dá pra ser assim. Por mais contraintuitivo que possa ser esse assunto, a verdade é que metas não foram feitas para serem alcançadas, mas para iluminar o seu caminho. Esse foi um aprendizado que eu tive com a Gabriela Staff que mudou totalmente a minha percepção sobre metas, sobre planejamento, porque antes eu costumava até colocar as metas no papel, não da forma mais palpável, mas ainda assim colocava, e quando não se alcançava, vinha aquele martírio, sabe? Ai, tá vendo? De novo, eu não consegui. E aquele sofrimento por você não ter conseguido determinada coisa. Mas o grande objetivo de você colocar suas metas no papel não é necessariamente alcançar, como se isso fosse uma competição, um jogo de que ganha quem alcança, mas de dar um rumo para sua vida, de dar um direcionamento, de você assumir as rédeas da sua vida, assumir esse controle e saber para onde a sua vida está indo, colocar intenção, colocar foco, energia e movimento. A gente vive em uma realidade que ou você cria ou você está sendo controlado por alguém. Ou você cria a sua realidade ou você está vivendo a realidade que outra pessoa está criando. Então, quanto antes você assumir a posição de co-criador da sua realidade, maiores são as suas chances de se desenvolver enquanto ser e de evoluir nessa dimensão. Então vamos lá, o primeiro passo para um planejamento consciente é entender exatamente onde você está neste momento, entender qual que é a sua realidade agora, o que já aconteceu, para que você entenda aonde você quer ir. Então por isso que vira e mexe, e aí esses momentos de encerramento de ciclo, é importante que a gente dê uma olhadinha para trás e reveja o que já aconteceu. Então dá uma olhadinha no ano que passou, veja quais foram os seus aprendizados, o que é interessante você manter, o que é interessante você deixar ele embora, quais hábitos que você adotou esse ano que foram bacanas, ou então quais hábitos que te sabotaram, né, que te auto-sabotaram. Então, de repente, a preguiça, a procrastinação, a ausência de atividade física, a ausência de uma alimentação saudável. Tudo isso é importante que você observe
Entenda o que está realmente prejudicando a sua vida. Colocar a culpa no que está fora, colocar a culpa no governo, colocar a culpa no seu patrão, colocar a culpa em qualquer coisa, no coronavírus, nada disso vai resolver. A gente só tem controle do que está sob a nossa responsabilidade, tá? Então, colocar culpa no que está fora não vai adiantar. Então, se observe, tire esse momento e observe o que realmente aconteceu na sua vida nesse ano que passou, o que pode ser mantido e o que pode ser mudado. É entender é chegar aonde você quer chegar, colocar metas, mais metas, intenções, fazer promessas, se isso não tem uma intenção clara, um caminho claro, aonde você realmente quer chegar, qual que é o seu verdadeiro sonho. E aqui eu não tô falando de metas, metas que cabem na minha vida. Nesse momento, é importante que você não se limite. Não se limite para a realidade que você está vendo aqui, porque tudo isso é ilusório, tudo isso pode mudar. Então, se conecte com você mesma, com o seu coração, com o seu eu superior e deixe vir essa inspiração para entender aonde você realmente quer chegar. Quais são os seus verdadeiros sonhos? Agora que você sabe qual que é o seu grande sonho, qual é a sua grande meta, é importante que a gente transforme isso em metas menores, metas que sejam mais palpáveis e alcançáveis. E quando a gente fala de um sonho grande, a gente está falando de uma escada, por exemplo, que você está aqui no primeiro degrau e você quer chegar aqui no último degrau. Seria bom se a gente conseguisse dar esse salto, né, e chegar aqui no último degrau de primeiro. E de repente tem gente que até consegue, mas geralmente é um processo em que você vai se desenvolvendo degrauzinho por degrauzinho. Então, é importante você subir o primeiro, o segundo, o terceiro, até que você chegue aqui nesse grande degrau. Então, é importante no nosso planejamento que esses pequenos degraus, eles estejam claros para você, para que você possa percorrer esse caminho. Vamos supor que o seu grande sonho seja comprar o carro X. Nesse momento, é um sonho que está distante. E não tem problema, pode ser um sonho distante. Mas a gente pode transformar isso, quebrar essa grande meta em pequenas metas. Então, por exemplo, a primeira coisa que você pode fazer é pesquisar se existe um financiamento. Ou então você pode ver o seu orçamento e entender quanto que você precisa poupar por mês para que você consiga comprar esse carro. Ou então você pode ver que a sua renda não comporta. Então é o momento de você buscar aumentar a sua renda, fazer uma grana extra ou então abrir um negócio, fazer algo que você possa ganhar mais e comprar esse carro, né? De novo, você não precisa ter dinheiro para comprar esse carro à vista, por exemplo. Você pode quebrar essa metinha mês a mês, entende? Então quando a gente fala assim, comprar o carro X parece ser algo muito fora da realidade, de repente, quando você aterriza isso para a sua realidade que você vive hoje e transforma isso em pequenas metas, isso se torna um sonho super alcançável. É muito importante que a gente coloque metas que sejam ousadas, mas que ao mesmo tempo a gente consiga alcançar, para que a gente possa ter essa sensação de cumprir a tarefa, sabe? Então, por exemplo, se para você guardar 50% da sua renda é algo muito fora do que você pode fazer nesse momento, se propõe a guardar 10, 20, 30 de repente. Porque assim você consegue cumprir a sua palavra. E aí você não entra naquele ciclo do martírio por não ter cumprido. E pelo contrário, você começa a entrar no ciclo de uma pessoa que cumpre a sua palavra. E isso traz uma satisfação pessoal que te faz se animar para cumprir cada vez mais a sua palavra. Nesses momentos de colocar novas metas, de fazer um planejamento, é muito importante a gente lembrar que a gente precisa se desenvolver para atrair e sustentar a realidade que a gente quer. Então, quem você precisa ser para atrair a realidade que você quer atrair? Então, nesse exemplo do carro, né? Vamos supor que seja um carro X, sei lá, um carro de uma marca super cara. Quem você precisa ser na sua vida para sustentar a realidade de ter um carro como esse? Então, quais hábitos você precisa ter? Como precisa ser o seu humor diário, os seus sentimentos, os seus relacionamentos, os seus valores, as suas virtudes? Quem você precisa ser enquanto ser humano para sustentar essa realidade? Sabendo quem a gente precisa ser, a gente consegue colocar isso em hábitos
palpáveis e reais na nossa vida. Tá, Rafa, mas você falou que colocar a promessa de ano novo não adianta nada, né? Você falou, não, isso é o que acontece na minha vida há muito tempo. Todo ano eu falo que esse ano eu vou me alimentar melhor e isso nunca acontece. Isso não acontece porque não é assim que a gente cria novos hábitos. Não é dizendo, a partir de hoje eu vou me alimentar melhor. O que é alimentar melhor? A gente precisa, quando a gente está falando de metas, de implementação de novos hábitos, sobretudo, a gente está falando de colocar algo palpável. Se alimentar melhor é zero palpável. Então, se a sua intenção, se o seu objetivo é ter uma alimentação mais saudável, transforme isso em pequenas metas diárias. As metas precisam ser precisas, palpáveis e dentro da sua realidade. Ou seja, você precisa saber que você cumpriu. Então, por exemplo, se você quer se alimentar melhor, uma forma de fazer isso é dizer: eu vou comer salada todos os dias. É uma coisa palpável. Então, todo dia você comeu a salada, beleza, você bateu a meta diária. Você conseguiu fazer o seu pouquinho de cada dia. Se o seu objetivo é ler mais, o que é ler mais? Isso é palpável. Então, se você tem a intenção de ler mais livros, de estudar mais, coloque uma meta palpável. Eu vou ler 10 minutos por dia. Eu vou ler 10 páginas por dia. E aí, se você quiser ir mais fundo ainda, já coloca o horário. Então, todo dia, assim que acordar, a primeira coisa que você vai fazer é ler 10 minutos por dia. Ou então, assim que eu sentar na minha mesa de trabalho, antes de começar, eu vou ler 10 páginas de um livro de autodesenvolvimento, enfim. Entende a diferença? Porque quando você termina isso, quando você terminou de ler essas 10 páginas ou esses 10 minutos, você sabe que você cumpriu a sua meta. E aí você consegue transformar isso em algo que todos os dias você consegue medir. A meta ela precisa ser mensurável. Se alimentar melhor, fazer atividade física, ler mais, não é mensurável. Você não consegue saber se você cumpriu ou não. Por isso que as pessoas desanimam de implementar novos hábitos, de colocar novas metas. Porque elas colocam metas, intenções e objetivos que elas não conseguem saber se estão cumprindo ou não. E aí parece que você nunca cumpriu. Então transforme isso em pouco. Ai, Rafa, mas só comer uma porção de salada por dia não é nada saudável. Eu quero ser a pessoa que só come salada. Tudo bem, mas se você hoje é uma pessoa que só come fast food, quanto tempo você acha que vai durar? Você mora para outro virar uma pessoa que só come salada. A gente precisa fazer isso aos poucos. O hábito, ele não conquista o hábito de um dia para o outro. A gente conquista o hábito em um processo. Então, é muito importante que você coloque metas que te tirem da sua zona de conforto, mas que ao mesmo tempo você consiga alcançar sem que isso seja um martírio, sem que isso seja um sofrimento que faça você querer chutar o balde na primeira semana, certo? E além disso, que essas metas sejam mensuráveis, palpáveis, pequenas, que você possa saber que você está cumprindo, que você possa ter data e horário, que você possa entender, não, agora eu cumpri, e aí você vai lá e dá o check na sua agenda. Falei, esse momento excelente para colocar as suas ideias no papel, para colocar os seus sonhos no papel, para revisar o que foi feito, para colocar em uma intenção boa para esse ano que está por vir, sempre lembrando de colocar foco e energia naquilo que você é capaz de mudar e de controlar. Ou seja, você mesmo, os seus hábitos, as suas atitudes, os seus pensamentos, tudo isso está nas suas mãos. Só isso que você precisa para mudar a sua realidade. Eu te desejo um excelente e lindo ano novo. Que você conquiste as suas metas, que você conquiste os seus sonhos, que você conquiste os seus objetivos, que você se torne uma pessoa cada dia melhor, para que cada um de nós possa contribuir para a evolução desse mundão que a gente vive. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.